está crescendo a versão de que a taxação de 50% sobre as nossas exportações decretada pelo Trump não se deve ao Bolsonaro apenas, mas, sobretudo, ao BRICS. Por que o BRICS? Porque o BRICS realmente é um ponto de virada na política internacional e ameaça fazer uma convergência das chamadas potências regionais emergentes. Não para enfrentar a Europa e os Estados Unidos, mas para se imporem como tais, como potências regionais. E a prova disso é de que essa mesma convergência salvou a Rússia do isolamento internacional depois da guerra da Ucrânia. O que houve na Rússia? Foi o isolamento total daquele grande país por parte do Ocidente, Estados Unidos, Europa, o Japão, etc., e os aliados, Japão, Coreia do Sul. O que foi esse isolamento? Primeiro foi suspender qualquer compra de petróleo ou de gás da Rússia, ainda que a Rússia fornecesse a um preço razoavelmente barato. Mas aí a Europa decidiu, pura e simplesmente, suspender qualquer negociação com a Rússia. O que mais aconteceu? As empresas americanas e europeias saíram todas correndo da Rússia, deixando tudo para o alto. Olha, imagine só. A McDonald's, por exemplo, tinha 850 lojas, restaurantes na Rússia. As pessoas contratam um McDonald's? 50, 100, 200 pessoas. Isso foi de uma hora para outra. Como o país é organizado, se providenciou ali imediatamente trato com um empresário local que assumiu todas aquelas lojas. E em questão de um mês, um pouco mais, foram restabelecidas todas as 850 lojas da Rússia. E o mesmo aconteceu com a Starbucks, com as empresas de automóvel, as fábricas de automóveis, que também saíram correndo da Rússia para isolar o país do resto do mundo. Já tinham feito isso também com o sistema bancário, isolando a Rússia, proibindo a Rússia de fazer qualquer negócio com empresas com cartão de crédito. Ou seja, suprimindo qualquer tipo de operações creditícia por parte do país, o antigo país soviético. E o que faz o Putin, o presidente da Rússia? Resolve transferir toda a produção de petróleo para a Índia, China, Malásia, para a Ásia. O mesmo fazendo com relação às compras naqueles países, comprando, por exemplo, produtos da Malásia, da China, da Índia. E com isso evitou a falta de mercadoria, sobretudo nos supermercados, alimentos, material de limpeza, que foram todos antes eram supridos pela Europa e Estados Unidos, e são agora supridos a preços bem mais em conta por parte desses países emergentes, que também inclui Turquia e outros países. É aí onde está o poder dos BRICS, é essa convergência que eu chamo, das várias potências regionais que, somadas, acabam ultrapassando de longe a Europa, e em termos de tecnologia e mesmo de defesa, defesa aí tem mísseis, antimísseis e tudo, supera também os Estados Unidos. É aí que reside o poder dos BRICS, não é aquela história de dizer que representa 40% do PIB mundial. Não, é que eles são realmente um avanço em termos tecnológicos. E a tecnologia que está resolvendo tudo. Está aí o exemplo dos drones, os exemplos dos mísseis que enfrentaram Israel na guerra do Irã. E também tem os drones, não é? Só ontem
a Rússia lançou nada menos que 700 drones sobre a Ucrânia. Onde é que a Europa teria condições de fazer isso? De lançar esses drones, essa série de drones sobre a Ucrânia ou sobre qualquer um outro país. A Rússia não é que está sendo por eles perseguida. Mas então eu queria mesmo era reproduzir esse material aqui do Trump. Isso aqui é o Trump, o presidente Trump dos Estados Unidos, dando a entrevista coletiva na Casa Branca. E o que é que ele diz aqui? Se perdêssemos o dólar como padrão mundial, seria como perder uma guerra, uma grande guerra mundial. Ele aqui está se referindo apenas ao dólar, não é? E ele sabe muito bem que não é só o dólar, é o avanço tecnológico, não é? Que superou em muitos Estados Unidos. A China está em certas, por exemplo, nessa questão da 5G, da nova geração de celulares, está quase 10 anos à frente dos Estados Unidos. E também a questão de infraestrutura. A China está com 40 mil quilômetros ou mais trens-bala, né? Os Estados Unidos terá 10 mil quilômetros, 5 mil quilômetros. Os Estados Unidos, né, o maior país do mundo, ainda mais tem a infraestrutura, né? O exemplo está aí aquele porto de Xangai, lá no Peru, que é um dos maiores portos do mundo. Por causa da nova logística, diminuíram a distância em termos de tempo de dias entre a China e a América Latina de 45 para 30 dias. O que dizer daqueles navios que trazem aqueles carros da BYD, navios supermodernos, que estão ali transportando só de uma vez 7 mil carros e a uma velocidade nunca vista.